Quando a gente fala que é uma prática médica integrativa, o que é integrativo? Hoje a gente fala muito, escuta muito falar de integrativo, né? A medicina integrativa, na veterinária a gente tem estão crescendo as medicinas e as técnicas e as terapias que têm essa visão. A medicina integrativa é entender que o ser, que o paciente, que o indivíduo, no nosso caso animal, ele além do corpo físico, ele tem um corpo mental ou emocional. Tá? Então, é um todo que a gente tem que olhar e cuidar. Não é só o aspecto orgânico, o aspecto físico. Quando a gente aplica a procaína, o que a gente faz? Lembram que é o impulso elétrico? Ele vem, esse impulso elétrico, e faz um estímulo elétrico nessa célula que estava irritada e que estava despolarizada e não repolarizou. E aí, então, com esse estímulo elétrico, ela volta a repolarizar e despolarizar. Bom, e quais são as indicações e as contraindicações da terapia neural? Sempre que houver o envolvimento do sistema nervoso no processo de adoecimento. Então, sempre que isso acontecer, a terapia neural pode ajudar no tratamento. Muitas vezes, ela não vai ser o único tratamento. Vai fazer parte de uma estratégia de tratamento. Porque a estratégia de tratamento vai ser em função de quais são os fatores que a gente identificou responsáveis por aquela doença, né? Algumas situações clássicas, ou que a gente já consegue perceber que algo não tá bem. Um deles, em doenças crônicas. Se eu tenho uma doença crônica, o corpo está me dizendo que eu não estou conseguindo me reequilibrar. E a doença vai se perpetuando e a tendência na doença crônica é cada vez agravando, né? Alterações de comportamento. A gente, né, frisou bastante como as emoções refletem no físico a partir do sistema nervoso vegetativo, né? Nas alterações de comportamento, a terapia neural pode ajudar, até porque muitas vezes a gente não tem muitas ferramentas terapêuticas para ajudar na medicina convencional, né? E as medicinas complementares podem ajudar muito, não só a terapia neural, mas outras terapias complementares podem ajudar muito nesses processos. Outra possibilidade de indicação da terapia neural são para doenças osteomusculares e articulares, tá? Normalmente são doenças crônicas. Então, as displasias coxofemorais, os problemas de joelho, aí tem uma infinidade, as doenças de coluna, de disco intervertebral, tá? Então, são todas situações que a terapia neural, como uma terapia complementar, pode ajudar muito. Quando a terapia neural não é indicada, quais são as contraindicações? São pouquíssimas. Uma delas, se o animal, o indivíduo, tem alergia à procaína, o que é raro, mas pode acontecer. Como são injeções que a gente faz, se eu tenho um pacientinho com problema de coagulação ou tomando anticoagulante, aí é contraindicado a terapia neural. Ou, pode até fazer, mas tem que ser as aplicações superficiais, nunca as profundas. Porque sangramento superficial a gente identifica e consegue atuar, profundo não.